Irmãos, eu os convido a abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 12. O texto de hoje será nos 3 primeiros versículos, Hebreus capítulo 12. A palavra do Senhor, então, nos diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Até aqui a palavra do Senhor. Feche seus olhos, falemos com Deus mais uma vez. Senhor, obrigado pelo registro dessa carta, embora não saibamos quem é o autor, temos a plena convicção de que foi o Senhor quem a inspirou. Por isso fala ao nosso coração, enche-nos do Teu Espírito, ilumina-nos o entendimento, para que a nossa fé seja fortalecida, quiçá criada nessa noite, para que saiamos ainda mais convictos do caminho que nos está proposto em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, essa é a igreja que te ama, que se chama pelo teu nome. Em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, 2024 chega e esse ano é ano de Olimpíadas de Verão. Especificamente, teremos os Jogos de Paris, lá para julho, agosto, se eu não me engano. E as Olimpíadas guardam momentos históricos muito emocionantes, pela própria natureza da competição. Um deles que eu trago aqui para o nosso texto, tem tudo a ver com o texto que acabamos de ler, foi algo que aconteceu no atletismo, na prova dos 400 metros de corrida, em Barcelona, nos Jogos de Barcelona, em 92. Naquela época, o atleta britânico e campeão mundial, Derek Redmond, era um dos favoritos para a prova, e no meio da prova, o seu tendão de Aquiles arrebenta. E o mundo inteiro vê aquele atleta super preparado, super competente, um dos favoritos, cair de dor no meio da prova, no meio da pista. E todos os demais competidores o passando, terminando, chegando à linha de chegando ao final. E ele então fica no meio da pista, com seu tendão arrebentado. A nossa vida tem muito disso, né? A gente pode se preparar anos para um momento. A gente pode treinar, a gente pode estar extremamente capacitado, mas às vezes um tendão rompe. Às vezes as próprias dificuldades nos atrapalham a seguir na corrida. E o mesmo se aplica à vida espiritual. Seguir o caminho de Cristo que nos é proposto, seguir o exemplo do Senhor Jesus como seus servos. Há dificuldades na pista, há dificuldades no caminho da vida cristã, dos quais nós não esperamos. Mas o que o texto bíblico nos ensina, e é exatamente isso que acabamos de ler, é que, embora haja dificuldades, nós devemos perseverar. Nós devemos seguir naquilo que nos está proposto. Nós devemos seguir rumo à linha de chegada. Uma das grandes evidências da verdadeira fé não é a força dela, não é o quanto ela se mantém inabalável, mas, biblicamente falando, uma das grandes marcas da verdadeira fé é uma fé que chega até o final. É uma fé que cruza a linha de chegada com vitória.
é uma fé que não fica pelo meio do caminho. E hoje, queridos, veremos pelo texto de Hebreus como seguir firme na vida cristã até o prêmio que nos está prometido, que é a vida eterna. Veremos isso em duas partes. Primeiro, veremos o que a perseverança requer de nós. O que a perseverança, o que uma vida perseverante na fé exige de nós, demanda de nós. E depois, como na prática podemos viver isso. Dois pontos. O que a perseverança requer de nós e como nós vivemos isso no dia a dia. Primeiro ponto, a perseverança requer lembrança. Ela requer lembrança do que Deus fez pelo seu próprio povo. Especificamente, que Deus é quem preserva aqueles que o amam e o servem. Isso está no início do nosso texto, na primeira parte do versículo 1. Vamos ler novamente. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, e aí o autor de Hebreus vai dar continuidade. Então, antes mesmo dele falar sobre uma vida de perseverança, ele nos diz o seguinte, olha, nós cristãos não estamos andando, ou melhor, correndo sozinhos. Nós estamos cercados, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. E na realidade, os Jogos Olímpicos, o atletismo, provavelmente era a imagem que o autor de Hebreus tinha em mente. A execução dos Jogos data mais de 7 séculos antes de Cristo. Inclusive a prova dos 400 metros que eu acabei de narrar já fazia parte do contexto das competições da época do autor de Hebreus. Então ele provavelmente está nos descrevendo um estádio. Nós estamos no meio dele, na corrida por Cristo e em nome de Cristo, e estamos cercados de um auditório, uma nuvem, uma multidão de testemunhas que já correram essa prova, que já passaram o que nós passamos. E o autor aos Hebreus nos lembra exatamente disso, de que nós não somos os primeiros, nós não somos os desbravadores dessa corrida, pelo contrário, muitos já correram e venceram. Isso é extremamente importante para os leitores originais da carta aos Hebreus, porque eram cristãos convertidos do judaísmo, recém-convertidos do judaísmo, e por isso recebiam dupla perseguição. Recebiam a perseguição do próprio Império Romano, que provavelmente já existia e era cada vez mais intensa contra os cristãos, e recebia também perseguição dos próprios judeus, porque estes os viam como traidores. Então, no meio de todo esse contexto, que é extremamente hostil à fé cristã, extremamente hostil ao testemunho cristão, o autor aos Hebreus nos diz, e diz a eles, e nos diz também, lembrem-se, vocês não estão sozinhos. Existem aqueles que já viveram isso e agora os assistem. Olhem para esses. Olhem para essa grande nuvem de testemunhas. E que nuvem de testemunhas é essa? Um pouco antes, no capítulo 11, nós vemos o autor de Hebreus citar diversos exemplos de fé. A fé de Abraão, a fé dos patriarcas, a fé de tantos homens e mulheres descritos no Antigo Testamento, e ele mesmo faz uma lista, olha, são tantos, eu poderia me lembrar de tantos aqui. Mas, queridos, nós não podemos nos confundir com o capítulo 11 e, por conseguinte, o texto do capítulo 12, achando que a Bíblia está nos convocando a tomar essas pessoas como um grande exemplo. Do tipo, vejam esses exemplos, olha só Abraão, que homem de fé, seja uma pessoa de fé como Abraão. Não é disso que o texto está querendo nos lembrar. Porque o capítulo 11 nos começa dizendo o que é a fé. A fé é a certeza daquilo que não se vê. É convicção de coisas que se esperam. E quanto a isso, é a convicção de que Deus existe, embora Ele seja invisível. É a segurança de que, por mais difícil que seja a caminhada, Deus é conosco e é Deus mesmo quem nos sustenta. É essa a convicção que nos é testemunha.
Percebem? Não é o mérito de Abraão, não é o mérito de Davi, não é o mérito de Gideão, não é o mérito de Raabe. Ao contrário da nossa cultura dos coachings, a Bíblia não nos instiga a olhar para homens e mulheres incríveis do passado e buscar dentro de nós mesmos essa força. Não é isso que ele está falando. Ele está falando o seguinte: olha todos esses grandes exemplos de fé que foram sustentados e preservados pelo Senhor. Lição testemunha. Essas pessoas te veem hoje, porque você também pode ser sustentado e preservado pelo mesmo Deus que sustentou e preservou Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Percebem? Aqui é importantíssimo nós lembrarmos que a nossa fé cristã é histórica. Ela é viva, ela arde ao longo de séculos, ao longo de milênios. Nós servimos o mesmo Deus que chamou Abraão. Nós servimos o mesmo Deus que levantou Davi como grande rei. Nós servimos o mesmo Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Nós servimos o mesmo Deus dos apóstolos que um por um sofreram a morte, mas não negaram a Cristo. Nós servimos o mesmo Deus dos reformadores que foram extensamente queimados pela perseguição católica na história. Nós servimos o mesmo Deus, porque a nossa fé é histórica e o nosso Deus é eterno. Se você pensar que a sua fé é algo pessoal seu, individual, a sua fé não vai resistir à história. A sua fé não vai resistir às dificuldades da corrida, porque ela vai resistir tanto quanto as suas forças forem capazes de te manter em pé. E a gente sabe que elas não resistem muito, elas não duram muito. Mas quando a gente olha para a história, a gente vê uma grande nuvem de testemunhas que Deus preservou para a sua própria glória. E nós que amamos a Cristo, estamos inseridos nessas mesmas testemunhas. Somos testemunha de igual forma, se amamos a Deus. A perseverança, portanto, é extremamente importante para a vida cristã, porque é ela que é, como eu disse, é a marca da continuidade da fé em Cristo. A fé que temos em Cristo, nosso único Salvador, ela se vê viva a cada dia, se vê eficaz, se vê resiliente, justamente porque ela nos é dada por Deus, porque ela é preservada pelo Senhor, porque é a mesma fé dos nossos antepassados na fé. Percebe? Portanto, quando nós lemos o que Cristo nos ensinou em Lucas capítulo 21, nós vemos que a perseverança é a marca daqueles que são salvos. Que a perseverança é o distintivo, é a característica daqueles que vão herdar a vida eterna. Lucas capítulo 1, versículos 17 a 19. Então nos diz o seguinte, Jesus explicando sobre os últimos tempos, e ele diz o seguinte: de todos serei odiados por causa do meu nome, contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. O que Cristo está nos ensinando é que, embora, à medida que o tempo passe, a perseguição, o ódio das pessoas que não o amam contra nós que amamos a Deus, aumente, nossa integridade vai permanecer intocável. Podem nos matar o corpo, mas a nossa vida é eterna. É isso que Cristo nos garante. E aí ele nos diz: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Aqui Jesus não está ensinando que nós somos salvos porque nós perseveramos. Ou seja, enquanto a gente estiver perseverando, a gente está com a salvação garantida. Mas se a gente tropeçar, não é isso que Jesus está ensinando aqui. Ele está nos ensinando que a perseverança faz parte da vida daqueles que são salvos por Ele.
é pela perseverança que nós chegaremos até o final. Percebe? Ela não é a nossa garantia, não é o nosso esforço. E aí então nós chegamos à definição bíblica de perseverança. Perseverança, biblicamente falando, não é uma força interna, não é o nosso desejo, não é a nossa grande vontade. Olha, persevera, então você tem que querer muito a salvação. Isso não é perseverança para a Bíblia. Perseverança para a Bíblia é algo que nos é dado por Deus para manter a nossa fé intacta. A perseverança é uma dádiva. Não quer dizer que não haja um aspecto da perseverança, uma vez que a recebemos de Deus, e que nós mesmos devemos nutri-la e buscá-la. Mas a sua origem, a sua natureza não vem do nosso coração, vem do próprio coração de Deus, que para nos preservar de todo o mal, de todas as investidas contra nós que passaremos nesse mundo por sermos cristãos, Ele nos dá de presente. A perseverança é algo que é dado por nós, para que alcancemos vitória no final. Portanto, quando olharmos para o passado, veremos uma multidão que perseverou na fé, porque Deus assim o fez. Por isso a verdadeira perseverança, a perseverança na vida cristã, requer lembrança. Alguns pregadores nesse texto acabam, por algum equívoco, destacando demais para que nós tenhamos esses homens como exemplo. O meu destaque hoje aqui é o outro. É que lembremos do que o Senhor fez na vida dessas pessoas e por isso elas servem de testemunha para nós. Elas testemunham, elas testificam que Deus as preservou na fé até o fim. É essas as testemunhas que nós temos. Mas lembrança não nos é suficiente. Nós termos um conhecimento objetivo do que Deus fez na história é crucial, mas não é o suficiente para termos, buscarmos, encontrarmos essa verdadeira perseverança que é dada pelo Senhor. A perseverança requer lembrança daquilo que Deus fez na história do seu povo, mas a perseverança também requer disciplina. Continuemos o versículo 1. Então, no versículo 1, lemos. Só um minuto que eu... Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. E aí o texto vai continuar. Então, ok, o primeiro ponto é que o autor nos lembra e nos convida a olhar para aquilo que Deus já fez na vida dos seus, na vida do seu povo, lhes permitindo, lhes dando todo o recurso para perseverarem na fé. Agora, cabe a nossa ação. Uma vez recebida a fé verdadeira do Senhor, uma vez então aptos, habilitados a perseverar nessa fé, qual é a nossa responsabilidade? Desembaraçar-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O que é esse peso? Aqui o autor continua com a imagem dos corredores, dos atletas. O que o autor está querendo dizer é o seguinte: aqueles que se preparam para uma corrida precisam se livrar de todo o peso morto, por assim dizer. Tudo aquilo que vai aumentar o seu esforço, vai aumentar a sua carga, vai fazer com que ele se canse mais rápido. É por isso que você tem hoje na tecnologia de roupas de esporte bilhões de dólares gastos para tornar os equipamentos cada vez mais leves. Recentemente, até uma certa discussão na internet sobre um tênis que a Adidas lançou, se eu não me engano, $1.500, algo assim, mas ele só dura uma corrida de maratona. Ele se desfaz ao longo da corrida. E aí, o pessoal criticando a marca, ele fala, mas é exatamente isso. Eu não estou vendendo um tênis para durar a vida toda. Eu estou vendendo um tênis que te dê milissegundos. Ele é o mais leve impossível, mas de tão leve que ele se desfaz enquanto você corre. Ou seja, todo o peso tem que ser jogado ao longo da corrida, inclusive a sola do tênis.
É disso que o autor está falando. Naquela época a gente não tinha Adidas, não tinha tanta tecnologia. Então, como os atletas faziam? Eles corriam pelados, eles corriam sem roupa. Porque correr com pano, não tinha nem tênis, era peso, era incômodo, atrapalhava a corrida, atrapalhava a performance. E é isso que o autor aos Hebreus está nos dizendo. Olha só, querido, tudo que atrapalha a sua vida cristã, a sua corrida com Deus, o seu exemplo cristão, tira da tua vida. Não necessariamente é pecado. Na verdade não é pecado, tanto que ele coloca o peso e do pecado, são coisas diferentes, certo? Então o peso é pecado? Não. Mas ele pode nos levar a algo pior, como pecado. Então que peso é esse na prática? Fora da ilustração. É qualquer coisa que pode atrapalhar a nossa vida cristã. Por exemplo, um mau hábito. Você tem um hábito de passar horas zapeando no Netflix, procurando conteúdo e fica ali 1, 2 horas e não acha. Ou olhando meme na internet, meia culpa. E aquilo ali vai te tomando tempo que você poderia estar lendo a Bíblia, fazendo a sua devocional, passando tempo com a sua família, conversando aquilo que tem aprendido na Bíblia, na igreja, ou não tem aprendido e gostaria de aprender. E aí no final do dia a gente fala, nossa, eu estou tão cansado. E a gente carregou um montão de peso inútil, gente. Quer ver outro peso que é inútil e é mais difícil ainda da gente identificar, que dirá se livrar? Amizades. Pessoas que não agregam em nada. Pessoas que você senta perto e é só conversa boba, é só tolice, é só assunto improdutivo. E às vezes você fala assim, você quer até aprofundar o assunto, não quer dizer que você está querendo evangelizar a pessoa toda hora, mas quer aprofundar o assunto. Mas não, a pessoa vem falar de besteira, aí vem falar de BBB, vem falar agora de não sei o que lá, vem falar de novo reality show, e de fofoca, e de coisa da novela, e não agrega. E aí você perde tempo, ou não tem amizades que poderiam edificar a sua vida. Nossa, a gente tem tanto contato assim, a gente tem tanto colega, tanto amigo assim, tanta gente que não edifica, que não agrega. Cuidado aqui, irmãos, para a gente não criar uma casca orgulhosa, uma torre de marfim cristão, falando, não, agora eu só vou me relacionar com quem me edifica. Cuidado, não sejamos arrogantes, mas sejamos criteriosos. Aquilo que a gente lê, o conteúdo que a gente absorve, percebem? Não quer dizer que tudo precisa ser necessariamente gospel, necessariamente evangélico. Não, agora eu só vou ouvir louvor porque música do mundo não edifica. Não é assim também. Vejam, o peso é aquilo que te atrapalha na corrida. Se você consegue ouvir música não cristã e ainda assim não ter o seu coração desviado da devoção a Deus, do amor a Deus, se você consegue ver séries, assistir streaming com autocontrole, com domínio próprio, sem perder o tempo em família, sem perder o tempo de estudo da palavra, de oração, louvado seja Deus por isso, irmãos. O peso é aquilo que nos atrapalha na corrida. Com certeza os atletas de Roma não andavam pelados o tempo todo, eles só tiravam a roupa para correr. Por quê? Porque era necessário se desvencilhar daquele peso que lhes atrapalhava na corrida. Por isso a gente precisa ser criterioso. Em 2024, esse início, na verdade, não que haja algo místico na virada do ano, mas nós somos seres de agenda, nós somos seres litúrgicos, de liturgia, por isso que a gente todo domingo serve a Deus, adora a Deus, e isso é bom para a gente, porque nós somos seres assim, metódicos, fomos criados assim, de hábitos. Então, o início do ano é um ótimo momento, é um momento muito oportuno para você chegar em casa e avaliar o que tem sido peso na sua vida. O que você gostaria de ter feito na sua vida com Deus? Como que você gostaria de ter encerrado 2023 em relação ao seu relacionamento com Jesus e não conseguiu? E a segunda pergunta, então, por que você não conseguiu? O que você tem que se desvencilhar? Se desvencilhar é jogar fora, é colocar de lado.
Esse é um ótimo momento de fazer isso. Da gente ser bem criterioso com o que nós estamos gastando as nossas energias. Também é necessário antes disso, me perdoem, irmãos, uma vez feita essa identificação do que devemos nos livrar, a pergunta é como que a gente se livra desse peso? E a resposta está, então, em 1 Coríntios 9, versículos 25, em que o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 9, versículo 25, ele nos diz o seguinte: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Aqui o apóstolo estava falando da coroa de louros, louro igual a gente bota no feijão mesmo, porque é planta, estraga. Então ele está querendo dizer o seguinte: esse prêmio pelo qual os atletas correm, ele se esvai, ele acaba. Mas aquilo pelo qual a gente está correndo é algo eterno. É a vida eterna que temos garantida em Cristo Jesus. E para isso, para que corramos da maneira adequada, devemos fazer como os atletas, em tudo se dominar. O segredo para nós nos livrarmos de todo o peso que nos atrapalha é domínio. É domínio próprio. É disciplina. É dia e noite avaliarmos a nossa vida e lutarmos, nos esforçarmos para mudarmos os nossos hábitos, para criar novos hábitos, para acabar com aqueles que nos atrapalham. É domínio próprio, é tomar, aí sim, não como a cultura diz, mas tomar controle da nossa vida. Como assim tomar controle da nossa vida? Porque a gente é dono da nossa própria vida? Claro que não. Tomar controle da nossa vida é controlar aquilo que hoje nos controla. É colocar a serviço aquilo que hoje nós estamos servindo. E isso exige muito esforço, isso exige muita dedicação, como o treino de um atleta para as Olimpíadas, por exemplo. O mesmo Paulo, na sua carta aos Gálatas, um pouco antes dele descrever os aspectos que formam o fruto do Espírito, ele diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. A gente poderia dizer que muitos dos nossos pesos são carnais, não necessariamente pecaminosos. Então, por exemplo, ficar deitado o dia inteiro vendo televisão, extremamente carnal, nosso corpo adora isso. Mas isso é preguiça, isso pode se tornar pecado. Mas o nosso espírito deve lutar contra a preguiça, a vontade de ficar deitado, para servir ao Senhor, para fazer algo produtivo, para trabalhar que seja, para a glória de Deus. Mas vejam o que o apóstolo Paulo coloca: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai no Espírito aqui para Paulo é o seguinte: façam isso sempre. Andem sempre no Espírito, isso é uma forma de viver, isso é um estilo de vida que vocês não abrem mão. Vocês acordam andando no Espírito, vocês vão dormir andando no Espírito até vocês morrerem. O satisfazer a concupiscência da carne pode ser um ato. E nesse ponto que Paulo está falando é o seguinte: a gente tem que permanecer constante e vigilante em Cristo, porque até mesmo um ato pode nos atrapalhar nessa vigilância. Uma ação em que a gente dê vazão ao desejo da nossa carne, ao nosso desejo mortal, porque a gente esquece a imortalidade que nos é prometida em Cristo. E aí sim, o peso se torna pecado. E aí chegamos na segunda parte, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O que é pecado, irmãos? Aqui, especialmente na carta aos Hebreus. Pecado é tudo que é contrário a Deus e à sua vontade. Então, tudo aquilo que se levanta no nosso interior, como o texto que lemos na liturgia, que vem de nós,
não é algo só que vem de Deus, não é algo que vem de Deus, mas vem do nosso próprio interior, porque somos caídos, porque somos seres pecaminosos. Embora nova criatura em Cristo, ainda há pecado em nós. A nova criatura não é mais escrava do pecado, mas o pecado está presente. Tanto é que ele tenazmente nos assedia. O que é isso, tenazmente nos assedia? Uma melhor tradução, eu digo melhor, mais clara, seria o seguinte: ele sutilmente nos engana. Ele sutilmente nos engana. Algumas pessoas têm a impressão de que o pecado é como aquela víbora, como aquela serpente toda enrolada no canto da casa, quando você acha uma, que ela já arma o bote, aí você fala, vai dar o bote. O pecado não é isso, não. O pecado está mais para aquela cobra que não tem veneno, mas que sutilmente vai enrolando a sua presa, que sutilmente vai rodeando a sua vítima, até o momento em que a pessoa já está tão entremeada que ela simplesmente aperta e sufoca. Não foi assim que os nossos pais caíram no Éden? A serpente, Satanás, não chegou e falou, Eva, come esse negócio aí, porque aí você vai ser igual a Deus. Não, chegou assim, oi Eva, beleza? Tudo bem? E aí, o que Deus falou? Maneira essa fruta aí, pô, gostosona e tal. Percebem? Foi rodeando a gente, foi rodeando eles. E não é a mesma coisa com a gente? A gente não vai se deixando levar tão sutilmente, falando, não estou pecando. Tem domínio próprio, é fruto do Espírito, pastor. Glória a Deus por isso. Aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Lendo esse texto pelo português, pelo menos essa era a minha impressão sempre, até estudar esse texto, eu achava assim, pô, o pecado tenazmente nos assedia, então está ali, sangue no olho atrás de mim. Não, gente, pensa que ele está à espreita. É tipo pernilongo, que você só sente depois que ele dá aquela primeira picada, aí tua perna já está coçando, você fala, cara, tem mosquito aqui. Não é assim? Ele não chega, você só percebe pernilongo depois que ele te dá a primeira picada. É tenaz o bendito. Percebem? Pecado é assim, gente. E por isso a gente tem que ter cuidado redobrado. Por isso que tem que andar no Espírito, não pode simplesmente ir vivendo, dando brecha, dando margem, para ele cercar a gente, para ele rodear a gente, para chegar um momento em que a gente não tem mais saída, num buraco que a gente mesmo permitiu entrar, se permitiu entrar. O domínio próprio é necessário, mas ele só vem de Deus quando ele vem com humildade. Eu preciso ter domínio próprio porque eu sou fraco. Eu preciso ter autocontrole porque a minha carne vai me conduzir a outro caminho distante de Deus. E não fosse a bênção do Senhor, a ação do Espírito na minha vida, eu certamente iria nesse caminho. Por isso precisamos nos manter vigilantes. A maior ameaça à perseverança da nossa fé é a sutileza do pecado que a gente permite na nossa vida. E quanto a isso, a gente tem que ser muito, muito criterioso. Como então a gente se livra desse pecado? Como o salmista, no Salmo 119, versículo 11, nos diz, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Se nós ainda nos deixamos assediar, sermos assediados pelo pecado, é porque talvez a gente não esteja guardando a palavra do Senhor suficientemente na nossa vida. E a gente tem que voltar o tempo todo a essa palavra. Porque quando a palavra está ao nosso coração, logo no momento em que ela rodear-nos, vai emitir um alerta, vai emitir um alarme, um sinal. Olha, cuidado. Ainda que a palavra seja Hebreus 12, 1. Que essa palavra permeie, seja guardada, seja marcada no nosso coração, para que esse ano e nos próximos
nós não permitamos que o pecado nos assedie tenazmente, sutilmente, mas que sejamos atentos, que sejamos vigilantes quanto a isso. Já vimos então que a perseverança requer a lembrança daquilo que Deus fez pelo seu povo, preserva-os na fé, que a perseverança requer disciplina para nos livrarmos do peso e pureza para nos livrarmos do pecado. Agora, então, chegamos ao nosso segundo ponto. Como conseguiremos viver com perseverança? Versículo 2, então, nos diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, da humilhação, e está assentado à destra do trono de Deus. Então é interessante o que o autor aos Hebreus nos diz, que ele meio que já nos falou: olha, então para vocês correrem com perseverança, olhem para aqueles na história que já foram preservados por Deus. Tenham cuidado com aquilo que atrapalha vocês na corrida. Tenham cuidado redobrado com o pecado que sutilmente nos rodeia. Mas isso vocês não vão conseguir fazer sozinhos. A gente pode tentar fazer isso tudo por conta própria e a gente vai falhar miseravelmente. E é por isso que, na realidade, o que a gente precisa para perseverar na fé é olhar firmemente para Cristo. É depender do Senhor Jesus. É assim que a gente vai conseguir viver essa perseverança. Na prática, é olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Esse olhar firmemente não é o mesmo que ter uma grande nuvem de testemunhas. A gente poderia também, de forma equivocada, achar o seguinte: está vendo, gente? Temos uma grande nuvem de testemunhos, mas a gente tem o nosso grande exemplo, que é Jesus Cristo. Não, não é isso que o autor está falando. As testemunhas são um fato. Então o autor aos Hebreus estão dizendo o seguinte: abram os olhos para a história da redenção, e se atentem ao fato de que Deus preserva os seus. Agora, no dia a dia, não tirem o olho de Jesus. Viram a diferença? Isso é uma ordem e é algo constante. As testemunhas são um fato para nos lembrarmos de uma realidade objetiva. Aqui é algo que a gente deve fazer o tempo todo. Nós não podemos desviar os olhos de Cristo, porque se desviarmos os olhos de Cristo, nós estaremos ameaçados e expostos ao pecado, ao peso e até ao esquecimento. Aqui é como se fossem aqueles cirurgiões de cirurgias cerebrais complexas, que se o sujeito cortar um vasinho que seja, pode deixar sequelas irreversíveis para o paciente. Horas de cirurgia, meticulosa, precisa, quase que fatal. Um cirurgião não pode operar o cérebro de alguém ou a coluna de alguém assistindo Netflix. Ele sequer pode secar o suor da sua testa. É mais ou menos isso que precisamos ter com Cristo. Nós não podemos desviar o olho dele nem um segundo, porque um segundo sequer, sem olhar para Cristo, é um segundo exposto ao nosso pecado e às ameaças do nosso coração. É olhando firmemente, então, para o autor e consumador da nossa fé. Autor, porque ele criou a fé. É ele quem colocou essa fé em nós. Agora a gente entende aquilo que eu falei no primeiro ponto, que a perseverança é algo dado por Deus. Por quê? Porque a própria fé é dom de Deus. A fé não é uma força interior que o crente tem. Isso é a fé pagã. Isso é a fé que leva pessoas para longe de Deus. Então, por exemplo, você vai chegar aí na rua e perguntar: você tem fé? E muita gente vai falar: não, eu sou uma pessoa de fé. Fé em quê?
Aí as perguntas são muitas. Fé em Buda, fé em Nossa Senhora, fé em mim mesmo, fé na minha inteligência, fé nos meus filhos, fé no meu dinheiro. Eu sou uma pessoa de fé. Mas a verdadeira fé é aquela que nos é dada. A fé falsa é aquela que vem do nosso coração. A fé em Cristo foi dada como presente. Inúmeros textos bíblicos nos ensinam isso. E aqui é a mesma coisa. Cristo é o autor da nossa fé. Foi Ele quem criou a fé e Ele quem nos presenteou a fé. É o tipo de presente que não se nega, que a gente não tem opção de aceitar ou não. A fé nos é dada. Quando o nosso coração é transformado, a fé então encontra terreno habitável para frutificar, para crescer. E Ele é autor e consumador. O que significa ser consumador? Que Ele é aperfeiçoador da nossa fé. A nossa fé não é perfeita. Constantemente eu cito aqui aquele pedido daquele homem para Jesus: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. É o reconhecimento de que a nossa fé é falha, que a nossa fé é inconstante, que a nossa fé é pequena. Jesus diversas vezes fala para os discípulos: homens de pouca fé, até quando eu estarei no meio de vós? Isso mostra que a fé é algo crescente na vida do cristão. Por menor que seja, ela já nos garante a salvação. Mas isso não significa que essa fé não pode crescer, que ela não pode se desenvolver, que ela não pode ser aperfeiçoada. E quem faz isso? O autor dela. Não é a gente. Você quer crescer na fé? Você quer ter uma fé inabalável em 2024? Anota aí, ajoelhe-se e diga a Cristo: Senhor, aumenta a minha fé. É a única coisa que você pode fazer para aumentar a sua fé. Então, é para esse autor e consumador da nossa fé, porque quando a gente olha para Cristo dessa forma, a gente reconhece que até a nossa perseverança, até a nossa vontade, até a nossa convicção, até a nossa força na vida cristã deve vir do Senhor, e essa dependência deve vir do Senhor, caso contrário, a gente está perdido, a gente está fadado ao fracasso. Devemos nos lembrar também não só do que Cristo é, de quem Cristo é, mas do que Ele fez. Ele sofreu por nós, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, estou no versículo 2, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Aqui eu trago Paulo, em Filipenses, para nos explicar o que o autor hebreu está falando. Paulo é muito próximo de Hebreus, por isso que alguns até atribuem a autoria a Paulo, mas a gente não tem certeza disso. Mas ele nos ajuda a entender. Então, em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, Filipenses 2, a partir do versículo 5. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz: tende em vós o mesmo sentimento de humildade, que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, Ele é Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, ou seja, Ele não roubou para si essa característica dele, do tipo, eu sou Deus, eu não abro mão, eu não vou largar a mão disso. Não é essa a postura de Cristo. Não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, ou seja, ele já se humilhou porque se fez homem, porque é Deus, então se rebaixou a forma humana, e sendo homem foi humilhado entre os homens, então foi mais humilhado ainda. Só o encarnar, Cristo poderia ter encarnado como o maior e o mais rico de todos os reis, isso já seria humilhação para Jesus. Mas ele se encarna numa figura humana que é humilhada por pecadores, por aqueles mesmos que mereciam o inferno e pelos quais Cristo morreu, tornando-se obediente até a morte de cruz. E aqui, irmãos, quando a gente
ler que Cristo esvaziou-se, isso não quer dizer que ele deixou de ser Deus. O esvaziar-se aqui não é abrir mão de algo que é dele, que é próprio da sua natureza, mas é acrescentar algo. Como assim? Quando Deus Todo-Poderoso acrescenta à sua existência a humanidade, ele já se esvazia, ele já se limita. Percebem? Ele não deixa de ser Deus, ele se esvazia porque ele se faz homem, porque ele se rebaixa até o nosso nível. Então, é isso mesmo que o autor aos Hebreus nos lembra. Olha, Cristo, em troca da alegria que lhe estava proposta, ou seja, a eternidade com Deus, ele abre mão dessa glória que ele sempre teve para passar um momento de extrema humilhação na terra para que nós tivéssemos acesso novamente a Deus. E essa humilhação de Cristo, esse sofrimento de Cristo não é simplesmente o sofrimento de se fazer homem, de ser humilhado socialmente, o sofrimento físico da morte na cruz, mas o pior sofrimento, sem sombra de dúvidas, que Cristo passou por nossa causa, é ter sido alvo da ira de Deus. Cristo na cruz foi tratado como um rebelde, como um indigno, como um pecador, a ponto de ele mesmo citar: Deus meu, por que me abandonaste? Porque ali, como na cruz, Cristo estava como um abandonado por Deus, para que nós fôssemos resgatados. Esse foi o maior sofrimento de Cristo. E é por isso que o autor aos Hebreus nos chama essa atenção para a obra de Cristo e nos diz o seguinte: olha só, se Cristo suportou tudo isso, que a gente nunca nem vai ter ideia do que é, para que você tenha vida eterna, será que você não pode, por esse pequeno período que se chama vida, suportar as aflições da fé verdadeira? Não há, irmãos, nenhum sofrimento nessa vida por causa do nosso testemunho que se compare com o sofrimento de Cristo, receber da mão de Deus a maldição da cruz em nosso lugar. E se Cristo suportou a cruz, nós podemos suportar a aflição. Versículo 3, então, do nosso texto, os Hebreus: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição de pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. O que o autor de Hebreus então conclui? Ele faz um resumo desses últimos 2 versículos. Ele diz o seguinte: se a gente se apegar às dificuldades da vida cristã, se a gente acabar olhando firmemente para o pecado que nos assedia, para os pesos da nossa vida, para as frustrações, para as nossas falhas, para os nossos tropeços, para as nossas lesões, você vai se cansar, e vai se cansar muito rápido. É tipo aquele alpinista que está na metade da montanha, e aí as pessoas sempre falam o seguinte: não olha para baixo, ou olha para trás, olha para frente, olha para cima, senão você vai se desanimar, senão você vai cansar, senão você vai fraquejar. Olha para Cristo, olha para Cristo, e aí a gente não vai se cansar a ponto de desmaiar em vossa alma. O que é isso? É quando a gente cai no chão sem força. São as nossas chamadas crises de fé. Olha para trás nesses seus momentos de vida, eu sei que todo mundo aqui teve, eu tive também. E começa a identificar quais os pequenos pesos que se acumulou naquela época. Quais os pecados te enlaçaram e você não percebeu. E aí a gente só percebe quando a gente está quase desmaiando. Quando a perna fraqueja, quando dá teto preto, a gente já está com a visão meio assim, tipo, me segura, minha pressão caiu. A gente não precisa chegar até essa parte, gente. A gente não precisa chegar até esse momento, desde que a gente olhe sempre para Cristo, com os olhos confiantes em Cristo.
quando Derek Redmond caiu naquela pista em Barcelona, em 92, a corrida obviamente estava perdida, mas ninguém mais acreditava que ele ia cruzar a linha de chegada. Ele pega forças não sei de onde, se levanta e começa a mancar. Mas a dor daquele homem devia ser absurda, ele rompeu um tendão. Ninguém esperava que ele terminasse. Até que de repente, do meio do público, pula uma pessoa, se desvia da segurança, agarra Derek Redmond pelo braço e o carrega até a linha de chegada. Esse vídeo tem no YouTube, depois vocês procuram. Aquele homem era Jim Redmond, pai de Derek Redmond. Cristo é esse cara que sai da eternidade quando a gente está lesionado na pista e abraça a gente e diz: você vai cruzar isso comigo. Chega de mancar sozinho. Você está lesionado e não é o tendão de Aquiles, é a sua alma. A nossa lesão antes de Cristo é uma lesão de morte. E Cristo entra na pista, nos agarra e diz: agora você vai concluir comigo. Se a gente vai terminar essa corrida, se a gente vai chegar no final, é porque Cristo nos carrega e faz por nós aquilo que a gente não pode fazer. Cristo encarnou, o autor e consumador da nossa fé, anda ao nosso lado, porque a gente estava ferido de morte. E aí por isso, a gente tem uma nuvem de testemunhas. Quem nos rodeia, quem nos cerca agora, é o universo inteiro, é todo o cosmos que olha para o Filho, para o próprio Criador, carregando a sua criação nas costas para redimi-la, para salvá-la do pecado, para aperfeiçoá-la, para lhe dar um reino. É aquele que está sentado à destra de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor do Universo. É na autoridade de Cristo que a gente segue. E a gente pode e vai perseverar sim, desde que a gente saiba e reconheça que a gente está carregado por Cristo. Para de bancar. Chega de tentar lutar. Chega de tentar viver uma fé pobre, uma fé fraca, uma fé vazia, que não vai cruzar linha de chegada nenhuma. Solta a sua força para aquele que te carrega. Persevera na confiança de que Cristo venceu a morte para que a gente vencesse em vida. Irmãos, a nossa perseverança é possível por causa do amor. O amor de Deus que teve sobre nós ao nos livrar da morte, do pecado. O amor de Cristo ao dar a nossa vida, ao dar a sua vida para nos comprar da morte. E agora salvos, o amor de Cristo que dia após dia nas nossas lutas nos sustenta na fé. E por isso, a gente pode viver o amor da igreja, da multidão de testemunhas, eu e você juntos, sustentados e carregados pelo mesmo Cristo, pecadores, imperfeitos, mas salvos. O mesmo Cristo que te carrega, me carrega até a linha de chegada e por isso somos testemunhas uns dos outros. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, como igreja de Cristo, até que cruzemos a linha de chegada e recebamos a vida eterna. Feche seus olhos. Senhor bondoso Deus e amado Pai, nós nos comovemos, no nosso coração chacoalha, treme, diante de verdades tão magníficas.
diante de uma obra gigantesca, que é muito maior do que a nossa história e é muito mais grandiosa do que nós mesmos. Louvado seja o teu nome, Pai, porque o Senhor nos separou para a vida. O Senhor nos deu a fé em Cristo Jesus. O Senhor mudou a disposição do nosso coração. O Senhor enviou o teu Filho para morrer em nosso lugar, para nos curar de um ferimento de morte. Cristo Jesus atravessou a linha de chegada, venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, e Ele é o primeiro de muitos. E te louvamos porque nós, que amamos ao teu nome, somos parte desses muitos, que é onde vencer a morte também. Senhor, a tua igreja está aqui diante de ti. Reconhecemos que por vezes queremos correr com as nossas próprias forças, mesmo mancando, mesmo com a corrida perdida, mesmo com uma dor insuportável. Perdoa-nos da loucura da autossuficiência e cria em nós coração dependente de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar daquilo que o Senhor fez na vida de muitos. Lhes deu a fé genuína e permitiu que eles perseverassem nessa fé. Façam o mesmo conosco. Ajuda-nos, Senhor, a livrar-nos da nossa vida todo o peso, tudo aquilo que nos atrapalha na nossa vida cristã. Senhor, nos dá olhos e coração atento, escreve a Tua palavra em nosso coração, para nos livrarmos do pecado que sutilmente nos engana. Senhor, permita que todos os segundos da nossa vida os vivamos com os olhos firmados, fitos, atentos em Cristo Jesus, na sua pessoa e na sua obra. Até que finalmente, Senhor, cruzemos a linha de chegada. Quando o Senhor nos chamar dessa vida para a vida em Cristo, ou sendo da sua vontade, o Senhor Jesus vier primeiro. Seja qual for a nossa linha de chegada, a segurança da vida eterna, nos alegra, louvado seja o teu nome por isso. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, e agora vós que não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que a graça de Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé, o amor de Deus o Pai, que nos escolheu antes da criação do mundo, e as consolações do Espírito Santo, o penhor, a garantia da nossa salvação, estejam sobre nós e todo o povo de Deus espalhado pela terra. Amém.